I've been in your waters. Olá, prezados amigos, tudo bem? Espero que todos estejam com muita saúde. Com muita alegria que a gente dá início aqui no nosso segundo episódio do podcast, ou melhor, do JLCast. E hoje um dia especial, pois é a inauguração com um convidado. Então, no primeiro episódio, a gente conversou, eu e o Vinícius, né, que está aqui ao meu lado, e hoje realmente é a nossa inauguração com o primeiro convidado. Como eu disse no primeiro episódio, o JLCast nasceu para realmente desmistificar, ajudar os empresários, os empreendedores a ter uma empresa, dicas importantes, vividas, isso que é o mais legal, experiências de vida realmente verdadeiras que acontecem aí no dia a dia das empresas, das organizações. Então é com muita alegria que hoje a gente traz o nosso primeiro convidado, mas antes de dizer quem é e anunciá-lo, quero aqui passar a palavra para o Vinícius e dar as boas-vindas. Mais um JLCast, Vinícius. Olá pessoal, tudo bom? Bom estar com vocês de novo. A gente espera que seja um tempo agradável e que traga bastante conhecimento, agregue bastante na sua vida e nas dificuldades do dia a dia do seu empreendedorismo. Antes da gente anunciar o nosso convidado, vamos trazer aqui o tema do nosso bate-papo de hoje, do JLCast. Pessoal, a arte de abrir ou de ter um CNPJ. Ter uma empresa é uma arte. Ter uma empresa é uma estratégia, ter uma empresa não é simplesmente ter um CNPJ. E nada melhor do que alguém para falar disso. Estamos aqui com o nosso cliente, amigo, Michael Ignácio, casado, autista, 39 anos, 23 anos de experiências na área comercial, formado em marketing pela Unip, pós-graduado em administração de empresas pela FGV, MBA em gestão comercial na FGV, practitioner em programação neurolinguística, coach desde 2008, especialista em análise comportamental, especialista em análise corporal, especialista em microexpressões faciais, além de mais de 45 formações das mais variadas. Além do mais, sócio proprietário da Propu, expansão de negócios, da Troca, compartilhando conhecimento, e da Kenaz, agência de publicidade e design. Se eu falei alguma informação errada, que me desculpem, mas Michael Ignácio, seja muito bem-vindo. Passo a palavra aqui para o Vinícius e para vocês. É isso aí, Michael. Michael é um amigo, um parceiro de network. Bem-vindo a esse momento tão especial de termos o primeiro convidado no JLCast. Cara, eu, de verdade, a hora que vocês me fizeram o convite, eu fiquei assim, o que eu respondo, né? Falo que sim, falo que não. Como é que vai ser esse negócio? Parece ser fácil estar aqui, mas não é, cara. A gente conversou, abrindo aqui uns 30 minutinhos antes, cara, que conversa desenrolada, mas quando senta aqui na mesa não é tão fácil. Dá uma travada, né? Dá uma travada. Então, cara, você quer terminar o podcast aí depois do meu currículo? A gente para aqui. Caramba, cara. Se colocar os 45 títulos aqui realmente dos demais cursos, a gente tinha que alugar aqui por 2 períodos, né? Ia ficar, cara, assim, isso é decorrência da criação da minha avó, né? E ela não me deixou parar de estudar por nenhum momento. E aí, por conta até do autismo, tornou-se aí um hiperfoco. Cara, eu não sabia que você tinha autismo. Você não percebe por conta da maioria das formações. Eu não sabia. Na hora que eu li assim, falei pro Vinícius, Michael, autista e tal. Cara, você não sensacional. Percebe, você não percebe por conta de muitas coisas que eu aprendi a entender de gente. E aí, até fazendo um gancho com o tema de hoje, né, do dia de hoje, a arte de abrir um CNPJ. Se a gente for pegar ali as 3 primeiras letrinhas, a gente está falando de pessoa jurídica, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Se você não entender de gente, moiou. Não vai. Até porque CNPJ são feitos de CPFs, né? Não tem como, né? Mesmo que você tenha uma holding lá, que você vá para outros níveis de
de organização societária e tudo mais, você não consegue ter, sem haver CPF, uma empresa. Então, eu acho que para a gente iniciar aí um tema legal, de repente uma boa pergunta já seria, qual uma das artes para se abrir um CNPJ? Entender de gente. Se você não entender de gente, você pode ser o melhor profissional possível. Você pode ter 82 formações aí que você não vai manjar de nada, cara. Acho que essa é acho que a gente pode dar o pontapé inicial daí. Mas eu queria partir, vamos falar, ser redundante, partir do começo. Cara, ter um CNPJ nasce com um sonho. Sim. Muita gente é CLT, é informal, muita gente é um autônomo. Onde eu queria chegar? Simplesmente o sonho, tenho o meu sonho de ter o meu empreendimento, minha empresa. Beleza? É só seguir? Léo. Não precisa de um planejamento, não precisa de nada? Não. Você sabe, uma pesquisa do Sebrae, se não me engano, acho que nós estamos em 2023, 2022, disse que de cada 10 brasileiros, 6 querem ter seu próprio negócio. Entendo. Legal. Ou seja, a gente está falando de 60% da população. E por quê? Por conta de realização de sonhos. Você quer comprar uma casa, a gente estava até tomando um café, a gente estava falando de carros, de telefonia celular e tudo mais, né? O iPhone, dá para comprar um carro hoje, né? Dá para comprar. E um belo carro, né? Dependendo quando você quer abrir um negócio, empreender, né, no caso, ele traz essa realização de um sonho. Só que, infelizmente, e eu digo infelizmente com muita dor no coração, o brasileiro nós não temos a cultura do planejamento. Entendi. E aí, a gente tem um alto índice de abertura de empresas, vocês podem falar melhor que eu aí as estatísticas e tudo mais, mas temos também um alto fechamento dessas empresas. E aí eu não sei se as estatísticas ainda continuam dentro do mesmo patamar, mas a gente estava falando de 87% nos 5 primeiros anos. É isso? Isso aí. Continua mais ou menos nessa média aí. E o que acontece? Cara, cada CNPJ desse fechado é um sonho que se morreu. Um sonho que se vai. E isso é algo que eu converso muito com o Vinícius no dia a dia aqui do escritório. Às vezes a pessoa ela sabe fazer o pão, ela sabe arrumar a elétrica, mas ela, como você diz, ela não foi educada no nosso dia a dia, na formação dela desde da base até agora, até mesmo até as próprias faculdades, para que ela tenha uma educação financeira e um planejamento. Então, não estou aqui para criticar o ensino em si, mas eu tenho certeza que o meu pensamento é o de muitos empreendedores e empresários. Quanto à matéria fútil, posso dizer até que a gente não vai desnecessária, tanto na formação de crianças, jovens, adolescentes, até a faculdade, sendo que realmente o que precisa ser ensinado não que é uma parte financeira, que é a parte de planejamento, para realmente dar condições de empreender. Certo, Vinícius? Acho que a gente não tem isso dentro da nossa cultura, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas são impulsionadas a empreender. Principalmente nesse momento pós-pandemia que a gente está vivendo, as pessoas são impulsionadas por falta de opção. Sim, sim. Talvez a gente saia dos anos 60, onde havia uma certa estabilidade, e a gente entra num outro momento da história onde as pessoas empreendem porque elas não têm opção. Sim, sim. Porque de verdade, ou é isso, ou não tem outra opção. E aí, pegando um pouco desse gancho, Michael, eu sei que hoje você vive esse momento de empreender e os desafios que é isso, é exatamente por isso que a gente te convidou. Mas no seu caso, você empreendeu por sonho ou por necessidade? Cara, fácil, hein? Se a Cris, o Du e o Renato estiverem assistindo isso aqui, eles vão me xingar agora. Cara, eles não gostam muito quando eu falo isso, mas eu fui empreender porque eu fui expulso do mercado. Entendi. De verdade. Eu tinha o sonho de ser palestrante, meu sonho era ser palestrante. E 2017 foi meu último trabalho como seletista. Eu atuo na área de treinamentos e desenvolvimento de humano desde 2009. Quando na faculdade uma professora me deu uma oportunidade de trabalhar com ela. E aí
desencadeou todas essas necessidades, mas em 2017 foi meu último trabalho seletista. E eu percebi que as minhas ideias, os meus comportamentos estavam muito aquém do que já tinha ali e talvez eu causasse um pouquinho de afronta, né, nos meus superiores e tudo mais. Eu estava com um cargo relativamente muito legal dentro do mercado corporativo. A minha carreira foi meteórica, né? Com o meu primeiro cargo de gestão veio com 25 anos de idade. Sim. Então foi muito rápido. E eu um dia, acabei sendo demitido do trabalho e falei, poxa, tô legal, né, cara? Tenho um currículo bacana, sei vender, sei fazer um monte de coisa, vou conseguir arrumar emprego tranquilamente. Cara, eu fiquei 8 meses desempregado. Caramba. Muito tempo, muito tempo. 8 meses, bicho. Eu bati a cabeça na parede. E nesse momento casado. Casado, Os já. filhos, tudo os mais. Filhos, todos, né? Os meus filhos já estavam... nós estamos em 2023, há 6 anos atrás, já eram adolescentes ali naquele momento de Transição de para a vida adulta. transição para a vida adulta e tudo mais, né? E quer o tênis, quer não sei o quê, tal. Cara, eu bati a cabeça na parede. Cheio de responsabilidade. Responsabilidade. Um dia, aí minha esposa me chamou para um jantar de negócios. Tomara que eu não te tenha te dado demissão ali, né? Um aviso prévio pra você correr atrás, né? Ela chegou... Reunião de feedback. Feedback. Rapaz. Ela chegou e falou assim, vamos fazer vamos jantar, mas eu quero um jantar de negócio. Eu falei, caramba, Gabriela, você mesmo, né? E aí a gente fomos comer uma pizza, e aí ela falou assim, por que você não abre a sua empresa de novo e tudo mais? Eu já empreendia, então eu já prestava serviços como PJ em algumas empresas que eu estava trabalhando, e aí eu decidi fechar, por questões legais e tudo mais, né? Uhum. E aí ela falou, por que você não abre sua empresa de novo? Volta pro mercado, né? Fala com a Ju, volta, não sei o quê. Eu falei, a Ju seguiu um outro caminho. E aí a gente acabou que falou assim, então o que você precisa? Eu falei, de apoio e se você falar que tá comigo, bora. Ela falou assim, então tá bom, então bora. E aí montei a empresa. Mas é legal. Primeira. Então saiu de uma necessidade. Talvez Sim. muitos empreendedores, eles partam de uma necessidade. Também muitos partem do sonho. Uhum. Ou muitos já unem os dois, né? Estou sonhando e vou empreender. Qual é, segundo a sua experiência, o primeiro passo ou a primeira dica que uma pessoa que queira abrir um CNPJ, a arte de realmente abrir um CNPJ, qual é o primeiro passo depois do sonho e da vontade que essa pessoa precisa ter? Cara, saber fazer muito bem o que faz. Porque hoje o mercado, aquela história, eu sempre pergunto para os meus clientes, né? Por que você vende? A maioria deles não sabe responder. Ele sabe por que ele não vende, mas o porquê ele vende, ele não sabe responder. Mas a primeira dica que eu gosto, assim, para quando você vai montar, a gente faz muitos planos de negócios lá no escritório, né? Você é muito bom no que você faz? Seu produto hoje tem capacidade de brigar com os que já estão no mercado? É algo realmente inovador? São as primeiras dicas ali que a gente analisa para saber se o negócio tem condições de se manter em pé ou não. Então, Entendi. A primeira dica é saber fazer. Tá. Muito bem. Show de bola. Vinícius, sei fazer. Entrega um ótimo trabalho. É só abrir o CNPJ e acabou? Essa é uma situação que a gente se depara bastante no escritório. Até porque, seja por necessidade ou seja por sonho, as pessoas, quando elas vão empreender, elas têm um certo domínio de alguma coisa. Uhum. Seja um serviço que ela sabe fazer, enfim, ela tem um certo domínio daquilo. E aí ela parte para o mercado e a gente percebe que muitas vezes ela entende que esse domínio é suficiente. Mas ela não entende nada de tributos. Ela não entende nada de pessoas. Ela não entende nada de gestão. E a gente percebe que, de verdade, abrir uma empresa é muito mais do que eu saber fazer algo Sim. que eu sei fazer. Sim. Tem muitas obrigações e muitos desafios envolvidos. Então, no dia a dia do escritório, a gente acaba lidando com clientes, né? A gente tem um volume significativo de clientes abrindo novos CNPJs e a gente acaba percebendo isso. Que a pessoa, às vezes, sabe fazer bem, mas ela não tem
noção do desafio que espera ela no próximo passo. Eu vi até puxando o gancho do Sebrae que você citou inicial, desses 83% que fecham em 5 anos, na casa de 70% a principal causa é a má organização, gestão financeira e administrativa. E ao longo desses 14 anos de JL Ramos, e quando a gente conversa com algum empresário que realmente ele fechou, a gente já enxerga no longo desse percurso até ele fechar inúmeras situações. E a gente enxerga que muitas das vezes, aqui no Brasil, é muito difícil para o pequeno empreendedor, casado, com filho, com esposa, acordar de manhã, puxando de novo o exemplo do padeiro, fazer o seu pãozinho lá, colocar o seu pão para vender, ir para o caixa receber, sair para comprar a farinha, voltar. Então eu conheço pessoas que entravam às 6, saíam às 8, e aí o tempo que sobra para o cara às 8 da noite, pagar a conta, ver se entrou tudo certinho, o dinheiro do cartão, ver se ele realmente não tem mais despesa do que a receita, não sobra. Não sobra. E de verdade, Léo, você falou da questão da gente não ter isso como base, né? Cara, a gente não tem gestão financeira, inteligência econômica como premissa de educação. E uma coisa que a gente ouve muito, eu vou ganhar pelo giro. Não vai. Não vai. Não existe, né, ganhar pelo giro. Se você não sabe o quanto você vende e o quanto te sobra de cada venda ali, isso é preocupante. E, cara, assim, eu já vi, tá? Nesses quase 13 anos aí de consultorias, né? E de orientações, empresas darem certo sem gestão e empresas darem errado com muita gestão. Uhum. A grande questão tem um negócio, além de tudo isso, saber comprar, saber gerir, saber fazer toda a seleção de pessoal ali e tudo mais, e fazer a gestão financeira, ainda existe uma outra coisa chamada mercado. Só isso. Só tem isso. Só isso. O mercado. Entendi. E o mercado, ele é cruel, né? Demais. E quando você vai para o mercado despreparado, ele próprio te engole. Se você não sabe fazer uma precificação, se você não sabe os seus tributos, né? E aí existem também as questões de não pensar nisso na hora de abrir um CNPJ. Vou abrir no Simples, vou abrir no lucro presumido, vou abrir no lucro real. Como que eu vou para o mercado, né? Em que sistema tributário eu vou abrir o meu CNPJ? Ah, mas o fulano de tal, o influencer tal, falou que é melhor abrir no Simples que eu pago menos imposto. Será mesmo? Né? Ah, não, mas eu vou dar uma marretadinha aqui, não vou declarar tudo, né? Eu vou ganhar no juros. Vou fazer um desabafo, o Vinícius pode me ajudar? A gente lida muito com o público, diretamente. Cara, quanta responsabilidade dos nossos clientes são depositadas no nosso time de afazeres que não são nossos. Você também deve passar por isso como um consultor. Quanta responsabilidade, o Vinícius passa com isso, é depositada na diretoria, nos nossos coordenadores, na própria equipe, que não são responsabilidades nossas. A JL Ramos Contabilidade, que é uma outra empresa do grupo aqui, ela se empenha muito em ajudar em tudo que é possível, sim. Na assessoria de recursos humanos. Eu sou prova disso. Ótimo. Isso é ótimo. Além do mais, é nosso cliente. Assessoria previdenciária, jurídica, de gestão de pessoas, de controle de pagamento. Por exemplo, a gente tem inúmeras situações de clientes que nos perguntam se ele pagou uma guia.
Então, aqui a gente está para falar a verdade e ajudar o nosso cliente. Sim. Não pode acontecer isso numa gestão. Quem tem que saber se pagou aquela determinada guia é quem ele. paga essa guia. Até por isso, vendendo um pouquinho a nossa sardinha, a gente tem o módulo BPO financeiro, que é justamente para livrar o tempo do empresário. E faz diferença, hein? E faz diferença. Demais. E eu demais. posso até transferindo aqui esse pequeno desabafo para o Vinícius, isso mostra realmente o jeito que todo mundo se planeja e vai para o mercado. E o mercado é cruel. É bem por isso, né? É exatamente muitas vezes porque a pessoa vai para o mercado por necessidade. Por necessidade. E aí ela começa... Muitas vezes a porta de entrada do empreendedorismo acaba sendo um microempreendedor individual. Ou a informalidade, né? Ou a famoso informalidade. Ou a informalidade. E aí ele começa a faturar demais. O gerente do banco chega para ele e fala assim, cara, você já viu que você está faturando eu demais? acho que aí a gente já tem um grande problema. Porque seja pelo microempreendedor individual ou seja pela informalidade, ele começa a precificar sem considerar a carga tributária. Sim. E aí, quando ele é forçado a optar por um regime, não cabe. E uma das grandes dificuldades também que a gente vive é a guia, ela vem depois, né, do faturamento. Sim, sim. Então ele não tem a noção do que é isso, né? Então ele faturou, emitiu nota, a guia vem pro mês seguinte. Sim. Se ele não incorporou isso dentro do preço dele, não vai sobrar E dinheiro. que normalmente não está. Não, na maioria das vezes. Principalmente quando o cara está começando, normalmente ele nem sabe fazer essa conta muitas vezes. Vinícius, eu posso estar sendo muito leviano aqui, mas 99% dos clientes que eu peguei até hoje sabiam formular preço. Sim. Às vezes comércio é até mais fácil do que serviço. É muita coisa. Porque comércio, às vezes você tem um produto que você compra para você revender. Exato. Exato. Mas como é que você precifica serviço? Exato. A conta se torna muito mais complexa. Começa, mas assim, e é difícil isso, porque, cara, começa a faltar caixa. E aí eu deixo de pagar o imposto, ou então eu não emito as notas. Aí, esse diálogo que vocês traçaram agora me faz abrir o terceiro ponto, então, da arte de abrir um CNPJ. Falamos de sonho, ser bom no que faz, e o terceiro, um business plan. Ou falar português claro, um planejamento, que não precisa ser em softwares caríssimos, não precisa ser em Excel, pode ser um papel de pão. Sim. Pegar lá a sua folha sulfite, escrever os nomes da empresa que você quer, qual atividade, o que você vai fazer, que tipo, dá uma pesquisada, que tipo de imposto existe. O Google hoje, o YouTube, é uma escola aberta, é um livro aberto, com conteúdo de qualidade. Aqui, ó. A gente. Coloca escrevendo num papel de pão. A partir dali, você toma ações. Eu estava vendo ontem questão de planejamento, como organizar as rotinas. A pessoa deu exemplo de quem faz um site, né? O site não é eu sento aqui com o Mike ou com o Vinícius, eu vou fazer um podcast e solta na mão do programador, ele vai lá, faz e acabou. Não. Tem todo um briefing que eles chamam, né? Um planejamento antes para montar sua história, montar seu produto, montar seus contatos, montar seus serviços, a sua formação, que cor, paleta de cor que vai ter, do seu logo, se você tem um logo, se você tem um domínio para entrar na internet, se a marca está registrada, se a marca está registrada ou não, se realmente, então o site não cai no ar. Se para fazer um site demanda tanto, você imagina. E o site é um ponto do seu CNPJ. É uma das formas de comunicação. Comunicação. Certo, Vinícius? Então, como que a pessoa vai para um mercado sem ao menos ter colocado um planejamento, um business plan, daquilo que vai exercer? E aí, quando fecha com algum contador, quando emite essas primeiras notas, aí vem aquela guia de imposto e a gente escuta isso direto. Mas tudo isso? Mas eu nem sabia. Mas eu nem sabia que tinha que pagar imposto. Ou se não, como é que eu faço para pagamento? Como que eu faço para pagar? E agora? E aí a gente começa a entrar
a pessoa começa a ser inserida nesse universo de empresa, de empreendedorismo, do CNPJ, qual que é o primeiro passo que ela começa a ter? É sonegar o imposto. Cara, porque esses isso não entra no preço, não fecha a conta. Ele não consegue pagar no final do mês. Consegue pagar. Esses dias eu tava vendo um Reels, acho que foi em alguma das redes sociais, um vídeo curto, e o cara teve a audácia de falar assim, porque o imposto é roubo e a sonegação é a forma de abrandar isso. Cara, eu achei aquilo de um absurdo tão grande assim. Eu não me lembro qual foi a palavra correta que ele usou, mas tinha mais ou menos essa conotação. Cara, é só você se planejar direitinho. É só saber precificar, né? Saiba precificar, que você não vai ter esse problema. Sim. De pagar os impostos. Você vai ficar tranquilo. E uma coisa importante, né, Michael, é que muitas vezes não é humanamente possível ter domínio sobre todas essas questões. Exato. E aí é muito importante esse empreendedor ter essa noção e buscar parceiros, prestadores de serviços estratégicos para ajudá-lo. Sim. E com competência. Ótimo. Entramos no quarto ponto. Já? Mas já está acabando, né? Não. Ah, tá bom. Mas as coisas vão fluindo. Sonho, saber vender, ter um produto ótimo, business plan, planejamento e depois que você tem isso, buscar os parceiros estratégicos. Porque você não vai dominar todas as coisas. É humanamente impossível. E quais são esses parceiros? Cara, hoje, assim, a gente tem isso, a gente acha isso tão importante dentro dos nossos negócios que a gente tem uma diretoria que cuida disso. Então, um dos nossos sócios, ele cuida exatamente disso, que a gente chama de relações institucionais, que a gente chama de hub. Então, como a gente lida, por exemplo, com expansão, então a gente muito essa questão tributária, essa questão contábil. Então, é muito importante que você tenha os parceiros que condizem, que tenham fit com o seu negócio, né? Que tenham ali consonância com o seu negócio para buscar. Mas, assim, de cara, você precisa confiar em 3 pessoas, como um bom empresário, né? Um bom empreendedor. Primeiramente, no seu advogado tributarista. Mas, Michael, custa caro. Vai te custar mais caro não ter. Te garanto isso. Verdade. Com toda certeza. Com toda certeza. Depois, um bom advogado trabalhista. Porque para crescer, você vai precisar de gente. E aí, seus contratos precisam estar bem amarrados, fundamentados para que possa te proteger, não digo, mas que possa te calçar ali em um bom momento. Terceiro, mas não menos importante, um bom contador. Ótimo. Um bom escritório de contabilidade. Não é porque vocês estão aqui na frente, não, porque não é que a gente está aqui no podcast de contabilidade, mas não é ideia, você tem que conhecer. E por quarto, mais ou menos importante também, uma boa agência de marketing. E quando eu digo marketing, eu não digo agência de publicidade, que é quem vai lá, faz o post para você, quem vai lá e cuida das suas redes sociais. Isso é publicidade, não é marketing. É quem pensa o seu negócio e é capaz de comunicar ele de forma estratégica para o seu cliente ideal. Então, são esses 4 parceiros que eu julgo aí plenamente importante para você ter um negócio consistente. E você sabe, então, abrindo aqui para o Vinícius e contando algumas novidades que a gente teve no nosso primeiro episódio, a JL Ramos, ela vai ter tudo isso. Então, hoje, se você vier dei spoiler? Buscar... Tem um spoiler sem saber. Se você quiser nos procurar de primeira para encurtar o caminho de ter que buscar um advogado trabalhista ou tributarista, pode encurtar e vir direto na JL Ramos, que dentro do nosso custo o negócio é pensado com a ajuda desses profissionais, não que a gente seja esse profissional. Sim. Então nós temos ali parceiros, trabalhista, tributários dentro da JL Ramos que nos ajudam com as questões que o público nos traz. Então esse é um grande diferencial nosso. E o spoiler que você deu, na verdade, e nem sabia, a gente está estruturando a JL Ramos Marketing Digital. Uau. Então a gente vai ter essa solução aí em breve dentro da JL para realmente pensar no marketing estratégico e também na publicidade que hoje aparece nas mídias sociais. Sim. Então por quê? A gente chamou no último vídeo de ecossistema JL.
justamente para que o profissional ele não precise ir para muitos lugares. Para que ele tenha um ponto Um focal. ponto focal. Aí você fala, pô, você então é contador, é advogado? Não sou. A gente já ouviu isso. Não sou. Vocês fazem tudo. Não é que a gente não faça sou, tudo. não A gente faço. tem parceiros que... E essas empresas que vão surgir, então vai ter a JL Ramos Marketing Digital, como já tem a JL Ramos BPO Financeiro, são parceiros com know-how que a gente vai trazer para poder fazer isso. Então, são pessoas com vivência, como você, por exemplo, que a gente vai trazer para fazer isso. Certo, Vinícius? Então, essa é a nossa vontade, na verdade, né? Nosso sonho. Exatamente para ajudar, né? E aí, pegando esse gancho de ajudar, Michael, quero voltar lá na noite da pizza. Ah, tá. Eu sei que hoje, depois de alguns anos, é fácil ter essa noção de tudo isso que a gente está conversando. Sim, sim. Mas naquele momento talvez não fosse tão claro. Como é que foi para você essa arte de empreender, depois daquele jantar? Cara, então, aí depois desse dia, a minha empresa já mudou de nome 3 vezes, só para vocês terem uma ideia. Foi pivotando. Cara, eu falei, vai ser mamão, né? Vai ser mamãozinho. Sei vender. Tinha acabado de fazer uma baita de uma pós-graduação em administração de empresas, que sempre foi um gap meu, a parte de inteligência, não a parte financeira em si, mas a parte de inteligência, de estruturar, porque a parte financeira é muito mais do que pagar a conta e receber, né? Que aí a gente consegue trabalhar com o BPO e isso resolve tranquilamente. Agora, para onde vai o dinheiro, que horas eu seguro o fluxo de caixa, que hora que eu busco um capital de alavancagem, que hora que é a hora de alavancar, que hora que não é a hora de alavancar, é outra pegada. E aí eu falei, poxa, vai ser mamão. Cara, eu fiquei 7 meses sem ter um cliente. Então, peraí, são 8 meses de desemprego. Mais 7 meses sem ter um cliente. É fácil ter um CNPJ, né? Facinho. Cara, fácil. E eu tenho 23 anos de venda, velho. 8 meses sem ter um cliente. Caraca. É muita coisa, cara. É muita coisa. Cara, assim, ninguém me conhecia como empresário. Eu tinha um belo de um relacionamento, mas ninguém me conhecia como empresário. Como empreendedor. Cara, e aí o que eu ouvi aí virou coach. Eu sou formado desde 2008 e eu virei coach. E aí aí eu encontrei com outro parceiro, a gente se fundiu, transformou a minha empresa e depois eu ia pro pool. Hoje, 5 anos depois, respondendo a tua pergunta, cara, eu tô muito mais cascudo. Sem falsa modéstia. Muito mais cascudo. Hoje a gente senta em mesas que eu nunca imaginei que iria sentar. Estou em ambientes que sou o primeiro convidado, muito honrado, de mesas que eu nunca imaginei sentar. Em grupos de empresários que param para me ouvir. Então, a trajetória foi muito mais gratificante do que eu imaginava. Cara, isso é muito legal que você trouxe, que eu escutei de um youtuber, um canal que eu gosto muito, Lito Souza. Ele mexe com aviação. Cara, vou anotar. Lito Souza. Se o Lito escutar isso aí, dá uma força aí pra gente. Aí, né? Depois a gente marca ele lá. Vou marcar ele lá. O Lito, ele mexe com aviação e ele faz... Eu adoro. Cara, aquela máquina voar é sensacional. Eu sou apaixonado por aviação também. E ele é até onde eu sei, o maior canal de aviação da América Latina. Que massa. E ele fala que nenhum acidente é em vão. Sim. Então, quando aconteceu o 11 de setembro, viajar na cabine era possível. Agora não mais. Tem até um conhecido que o filho era piloto e ele viajou com o filho na cabine. Então, depois do 11 de setembro, aconteceu o que aconteceu, as cabines são fechadas e blindadas, até onde eu sei. E esses erros que a gente comete no dia a dia das empresas, mesmo você sonhando, você sendo bom no que você faz, tendo um planejamento, com profissionais certos, você vai errar. E toda hora. E toda hora. Toda hora. Só que você precisa aprender com o seu erro. E rápido. E rápido. Tem que errar rápido e aprender rápido. E aprender rápido. essa Senão é o mercado vem. Se você suceder esses erros, os mesmos erros, você entra nessa estatística do Sebrae. E é muito dolorido isso. Dolorido. É dolorido e... Hoje mesmo a gente estava numa situação que a gente estava conversando, como é desafiador, porque a gente senta, estabelece processo, mapeia o processo, e de repente acontece algo
que foge a todo o seu planejamento. E aí você fala, cara, eu não pensei nisso. E você tem que sentar de novo. Construir de novo. Aconteceu isso hoje no escritório. Aconteceu isso hoje. Hoje a Falar, gente "Putz." estava lidando com uma situação exatamente assim. De um processo muito bem mapeado, muito bem estruturado e que funcionou, mas uma situação fugiu. E a gente falou, cara, e quando essa situação voltar a acontecer? Como é que a gente... Mas essa é a diferença, Vinícius. Por exemplo, se você não tivesse o processo, você saberia onde você errou? Não. Ponto-chave. Dica de ouro. Se você nem tem o processo, você pode achar que isso nem um erro foi. Esse é o segredo é o que muda o game, é o que muda o jogo. Cara, se você tem processo e você errou, perfeito, que bom que você errou. Mas você sabe onde você errou. E quando você não tem? Sim. É um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro. E sem a bala ser incandescente, sem o projétil ser incandescente ali, né? Sem ser aquele projétil traçante. Você vai ter problema, cara. Vai ter problema. Então, poxa, errei, mas, poxa, você tem processo. Olha que maravilha. Imagina se você não tivesse. Toda empresa bem estruturada, ela parte de 4 P's. Pessoas que executam processos bem definidos e as pessoas que saibam executar esses processos. O seu produto ou serviço ser de boa qualidade e lucratividade. Se você tem esses 4 P's bem definidos, que no inglês é o profit, né? Que é a lucratividade, você vai ter uma empresa bem estruturada. Tem empresas, e a maioria delas, que nem processo tem. Sim. Mas e na sua opinião, né? Então imagine o Maicon há 5 anos atrás? 2017, 5, 6 anos atrás, tendo o desafio de empreender, e onde ele de verdade era o cara que era a única pessoa Era o eu preso. para montar os processos. Era o eu preso. Como é que era isso? Cara, eu comecei muito bem estruturado. Por isso que eu te disse que às vezes você faz um plano de negócio, eu já vi acontecer, né? Empresas darem certo com plano de negócio e sem plano de negócio. Eu fiz a lição de casa. Legal. Só que existe uma coisa chamada mercado. E no momento do mercado, Isso me abre o 5º ponto. o Sabe mercado. o que é? A curiosidade. O mercado. Entendeu? A curiosidade de você, tendo toda essa estrutura por trás, você precisa estudar. Você precisa ser curioso. Sem dúvida. E o meu não tinha uma marca forte. Sim. O Michael não era uma marca forte. A M3GV na época não era uma marca forte. Ninguém me conhecia. Sim. Então eu poderia ser o melhor cara do mundo. Eu poderia ser o cara que chegaria numa empresa, por exemplo, e como temos cases, empresas que nós estamos completando 3 anos nesse mês, inclusive, que a gente decaplicou o faturamento. Quando a gente chegou, a empresa faturava R$ 37.500, hoje fatura 405 mil. Eu poderia ser esse cara lá atrás, eu já era esse cara lá atrás. Sim. Só que ninguém me conhecia. E aí tem uma questão. E aí tem uma questão muito importante. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito Demais. difícil. Porque ninguém é obrigado a saber quem você é. Você tem que se. É você que tem que se comunicar. É você que tem que se comunicar. E eu sempre fui muito ruim, de verdade, de networking. Muito ruim. Eu Muito também. ruim. Sempre fui muito ruim. E foi uma habilidade que eu desenvolvi. Então, hoje, por exemplo, agora diminuiu um pouquinho, mas chegou em um momento que 100% dos nossos clientes no escritório eram de indicação. Tá. Entendi. Cara, eu fazer uma menção honrosa aqui pro meu saudoso irmão, Juliano, o Nossa. Jota do JL Ramos. Ele tinha um networking ferrado. Fantástico. Fantástico. Ferrado. Estamos aqui hoje por conta dele, né? Sim. Sim. A ideia foi minha, na verdade, né? Inicial, mas também teve. Brincando. Não, mas o Juliano foi Pedras nosso... à parte. O fruto do network com ele que te trouxe É nessa verdade, mesa hoje. verdade. A Propu começou com o Juliano, pô. Verdade. Então Verdade. temos mais esse case em comum. A sua avó cuidou da minha mãe. Lembra disso ou não? Eu não lembro, mas fiquei sabendo. Cara, a gente tem uma história entrelaçada. Indiretamente, nós não nos conhecíamos. Então, o Juliano, meu irmão falecido, em virtude do Covid, ele conhecia você desde moleque. Falando vocabulário chulo aí. Desde criança, menino. De molecote. E a mesmo. minha esposa era sua amiga de infância. Minha amiga de infância. E a gente nunca se conheceu. Não se conheceu. Foi se conhecer depois O mundo é uma na kitnet. kitnet. Tem que fazer as coisas certas, senão o bicho pega. Mas, cara, olha isso aqui. 5 pontos importantíssimos. Vamos relembrar, Léo? Vamos relembrar. Sonho.
vender bem ou ter um Saber serviço o que de faz, né? qualidade, saber o Ser que muito bom faz, que faz. um planejamento, profissionais gabaritados para te ajudar, ser curioso, perguntar, verificar, porque o mercado, ele realmente ele precisa que você seja essa pessoa, esse profissional. E aí eu vou fazer uma pergunta, a gente tentar fazer o sexto aqui, estamos caminhando para o finalzinho aqui do nosso Pô, já? bate-papo. Fluiu, né? Fluiu. Acho que foi bom. Aonde arrumar tempo para tudo isso? Cara, você sabe que é uma das coisas que eu me propus a estudar nos últimos 3 meses, né? Vou fazer só um parênteses. Claro. Não sei se você já reparou, Vinícius. Cara, parece que o tempo hoje ele passa muito mais rápido. Não. Cara, hoje já é quarta-feira de novo. O Vinícius falou pra mim, o mês de agosto que não passa já tá acabando. Acabando já. O mês de agosto que demora para passar, É. amanhã já é dia 10. Pois Como é. arrumar tempo? Cara, assim, eu sou meio retardado, né? Então, eu acho que eu não sou parâmetro pra ninguém, mas a gente tem uma grande questão de disciplina. E eu tenho estudado muito isso nos últimos 3 meses pra cá. Eu coloquei isso como tema de estudo no próximo semestre. E é isso que faz. Então, você precisa... Tempo é o bem mais valioso que a gente tem. A moeda mais cara do mundo hoje. Hoje, todas as mídias sociais, todos os streamings, todos como chama? Os Spotifys aí da vida? Os podcasts. Os podcasts? Não, esses streamings de áudio, de música, áudio. né? Querem a tua atenção, eles querem o teu tempo. Então, o tempo hoje se tornou a moeda mais valiosa do mundo. E, cara, a gente tem as mesmas 24 horas, os mesmos 1.486 minutos que qualquer pessoa no mundo tem. Aí vale no que você vai dar foco. Entendi. Então, Você sabe que... E foco é saber falar não. Você vai falar não também. Isso Exato. que você... não tenho tempo. Eu faço isso, o Vinícius faz 1.440 minutos para ser mais isso. exato. Caramba. Se o balanço não bater, não fecha. Não fecha. É 1.440. O Vinícius já passou para mim que ele faz isso, eu também. Eu faço em outras situações, não no trânsito. Mas ele vindo, como ele mora em outra cidade, pro escritório, vem estudando podcast. Sim. Tá estudando. Vem escutar aquelas músicas em inglês que ninguém entende nada, quem não sabe falar inglês. Vem escutando um podcast de negócios, pro seu negócio, pro seu nicho. Sim. Comportamental, Direcionado. Então, E hoje, assim, não falta oportunidade, né? Não. Você tem informação para todo lado, cara. Hoje uma criança de 7 anos. Vocês têm filhos pequenos, né? temos. Provavelmente os filhos estão na idade de 7 ou não? Vai fazer 6. É. O meu 6. O seu? O Vinícius. 6. A Aninha vai fazer 6, o Luiz Felipe 13. Então, a Aninha e o seu filho, O Caio. o Caio, ele já tem mais informação do que Nero quando era governador de Roma. Sim. Com certeza. Não, só de entrar no YouTube sozinho, já achar os negócios lá, já é. Entendeu? Então, a gente não pode mais certeza. dar essa desculpa de que a gente não tem tempo, cara. Você não tem prioridade, é diferente. Sim. Cara, empreender, ter o seu CNPJ, essa arte, não existe você ter na sua mente as 8 horas diárias Não. de um CLT. Não. Ontem a gente se falou, tô saindo do escritório, Era 8 horas da noite, 8h15. e aí cheguei em casa, ainda te mandei mais Mandou, algumas eu informações, vi. você não Mandou? para. Não para, não tem como parar. Não existe, vou trabalhar das 8 às 18, tá tudo certo, tô saindo. E essa é uma pô. doce ilusão. Isso eu queria dizer. Essa é uma ilusão de muitas vezes quem vai abrir uma empresa. Achar que vai trabalhar menos. Coitado. Achar que vai ter mais tempo livre. Coitado. Não vai. E aí, de verdade, as pessoas muitas vezes vê alguns influencers que estão na moda hoje em dia falando sobre tempo livre, sobre viagens. Qualidade de vida, né? Liberdade geográfica, liberdade de E aí tempo. a pessoa cai numa ilusão de algo que o dia a dia cobra muito caro. Sim. Cara, pegando esse gancho de influencers, até alguns do universo contábil que eu sigo, que os caras querem vender. Os caras falam umas coisas, e tem gente que acredita. O cara quer falar que empreender, vai fazer tudo certinho, você vai ter seu tempo livre. Cara, o cara quer vender que se a gente, como escritório contábil, assumir diversas responsabilidades para o meu cliente, eu vou estar ajudando. Cara, é igual aquele filho. Se você fizer tudo pelo seu filho, ele não cresce, ele fica dependente de você a vida inteira. Então, tem que tomar muito cuidado com essas falsas ilusões.
Para empreender, vai trabalhar muito. Sim. Cara, a JL Ramos, quando surgiu lá atrás, a contabilidade, eu lembro muito bem que eu chegava 15 para as 8, mais ou menos, para trabalhar, e saía 8 horas da noite, 8 e meia. Aí o Vinícius, por exemplo, deixou de ir em aula de pós-graduação que a gente fazia para atender cliente 9 horas da noite. Sim. Sim, sim. E mesmo depois de tantos anos com um escritório muito mais estruturado, com uma equipe de mais de 20 pessoas, ainda tem que tocar o apito, né? Tem que tocar o apito. Tem que tocar o apito. ainda muitas vezes são Cara, longas horas. Eu sou... Desculpa te cortar. Imagina. Eu acredito que a empresa ela tenha que rodar sem você. Eu de verdade acredito nisso. Porém, exige uma manualização do teu negócio em nível absurdo. E um nível de treinamento e de desenvolvimento de pessoas em nível absurdo. É possível? Claro que é. Porém, você tem que ter... a gente tem que estar disposto a repassar isso. O que também não é fácil. Porque você tem um jeito de fazer. Sim. Por exemplo, você tem um jeito de fechar um balanço, né? E aí eu até ouvi no primeiro episódio lá que você gosta ainda, né? Eu gosto de show de fábrica, né? Mas não me arrancaram. Consegui me arrancar, mas eu gosto. Então, mas é difícil, porque, cara, você tá no seu sangue, é aquilo que você sabe fazer. Então é difícil você abrir mão de algumas coisas. E é importante você ter o delegar, o cobrar e o acompanhar. Porque se você delargar, Já era. ferrou. Então, A dica é valiosíssima. acho que essa é uma boa premissa pra gente trabalhar. Não, legal, Michael. E para a gente caminhar para o final, fala um pouco da Propul, fala um pouco do que vocês fazem para o pessoal te conhecer, né, de Legal. verdade. Conhecer Que além um pouco de do seu cliente é nosso trabalho. parceiro, né? Exato, exato. Então fala um pouquinho para a gente das soluções que a Propul hoje oferece. Legal. Cara, a Propul é uma empresa de expansão de negócios. A gente ajuda o cliente a dar o próximo passo, que é a expansão. Ao contrário do que todo mundo pensa, a expansão ela tem a ver com expansividade, ela não tem a ver com crescimento de faturamento. É lógico que para você expandir, você já tem que ter ali atingido um certo nível de faturamento para que haja necessidade e demanda para que você possa expandir. E a gente faz isso através de 3 pilares. O pilar da mente, porque tudo começa aqui, né? Se a gente não tiver uma mentalidade forte, bem desenvolvida, até a gente falou muito disso, isso tudo aqui está no pilar da mente. Então a gente trabalha ali com consultorias, treinamentos, vídeos gratuitos no YouTube, palestras e tudo mais para poder desenvolver o empresário e ajudar ele na educação. O segundo pilar é o pilar do território, onde a gente faz a expansão através do modelo de franchising, de franquias, que talvez seja o mais conhecido de todos. O modelo de filiais próprias, por captação de terceiro, que é quando você vai buscar um sócio no mercado para poder investir no teu negócio. E aí entra toda aquela questão de análise financeira, se a conta fecha, se a conta não fecha. Pelo formato de redes, que é um formato muito pouco conhecido aqui, mas provavelmente já deve conhecer. Materiais de construção usam muito, farmácias usam muito, autopeças usam muito esse formato de expansão. As fusões e aquisições, que é quando uma empresa compra outra ou faz a aquisição ou faz a junção de 2 empresas, né? E a governança empresarial, que é quando você faz tudo isso que a gente acabou de falar aqui, deixa a sua empresa manualizada, a empresa para que ela possa ir para frente. E o último é o pilar da lucratividade, onde a gente encontrou alguns gaps aí no mercado, principalmente o gap de vendas e o gap de marketing, né? Que a gente descobriu, essa ideia eu já tinha desde 2014 e agora, por conta de lei, por conta de momento, ela foi conseguimos implementá-la. E também a questão de métodos de gestão. Se você quer fazer um método ágil, um método Scrum, alguma coisa nesse sentido, a gente tem condições de fazer também. E aí a gente entendeu que fazia sentido total ter uma empresa de marketing estratégico por conta disso, que já era uma das nossas sócias, da Cris, e também recentemente incorporamos ali uma agência de publicidade que também tem tudo a ver com o nosso negócio. E vem novidades aí. Muito em breve a gente vai anunciar uma nova aquisição aí que a gente está concluindo. Legal. Show de bola. É isso. E se o pessoal quiser saber mais, onde encontra mais informação? www.propul.com.br ou lá no propul.xp no Instagram. Encontra a gente lá. Se puder aí, dá uma ajuda para nós, editor. Colocar aí na redinha depois aí, dá uma força. A gente coloca. Para finalizar, vamos revisar aqui 5, 6 pontos que nós falamos de Teve bônus, de ter né? a arte, Teve bônus. ter a arte do CNPJ. E vamos lá, o sonho, ser bom no que faz, planejamento, business plan, profissionais Parceiros para te ajudar para com te ajudar, capacidade. ser curioso
E aprender todo dia, tem que Com aprender relação todo à dia. aprenda do dia para ver o mercado. E eu falei o sexto ponto, mas eu esqueci. É o tempo. O tempo. Gestão do A gestão tempo. A gestão do seu tempo. Foi o último Último ponto. que a gente falou aqui, que foi inclusive os métodos de gestão. Hoje, cara, você perdeu tempo, ferrou. Ferrou. Michael, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente ficou muito feliz em tê-lo. Eu Nosso que agradeço. primeiro convidado. Me senti honrado. Não, acho que eu também. queria fazer só mais uma Opa, pergunta, se o vontade. Michael não se importa. Claro. Que eu acho que é importante. Eu tenho até as 11, tá? Não, eu acho que assim, né? É algo tão delicado que é até difícil de eu entrar nesse assunto, mas eu sei que você fala disso com orgulho. Você disse no começo, eu sou autista. Sim. E tem muitas mães que se preocupam com isso. Aham. Como é que é para você, ou que dica você daria para uma pessoa que é autista ou que tem um filho autista e que precisa se desenvolver nessa jornada? Cara, você sabe que é uma. Ótima pergunta. Eu fui diagnosticado há pouco tempo, né? Acho que uns 4 ou 5 anos. Não tem muito tempo que eu fui diagnosticado, não. Mas eu nunca me entendi. Era uma das coisas que eu buscava com muito afinco, assim. Cara, por que eu sou assim? Quantas vezes o cliente não quis me bater na mesa de reunião, jogar papel na minha cara, em mesas de reuniões, e mesas importantes. E eu não entendia isso, né? Teve uma empresa que de cada 10 clientes que eu atendia, 9 reclamavam de mim. Caramba. E eu não me entendia, cara. E aí eu me descobri. E aí, não como rótulo, mas, poxa, foi muito importante pra mim saber por que eu era daquele jeito. Qual o conselho que eu daria? Deixe seu filho ser ele mesmo. Legal. Pô, valiosíssimo dica. Eu sinto que eu sou um cara muito espiritualizado, né? Sem falar de religião aqui, falando de espiritualidade. Eu acredito muito que cada pessoa no mundo tenha algo aqui para contribuir com a humanidade. E eu acho que eu vim para falar para os que não têm voz. Caramba. Impactante. E então deixa ele ser, ele sabe, ele vive bem com os surtos dele de vez em quando, eu sei que é difícil para uma mãe ouvir isso. Eu já falei isso em diversas palestras. Mas é difícil para a mãe ouvir isso, mas ele tá bem. Sim. No mundo dele, né? Então se ele não quer cumprimentar o tio, não deixa ele não cumprimentar o tio, deixa ele viver o mundo dele. É o que eu digo. E assim, existem tratamentos, existem profissionais. Hoje o número de diagnósticos do autismo aumentou demais. A gente está na casa aí de 1 para 6. De cada 6 crianças, uma tem um diagnóstico do TEA, né? E alguns com níveis mais severos de suporte, alguns com menos, que é o meu caso. Mas deixa ele ser ele. Deixa ele viver, bem, né? E tá tudo bem, né? Ele tem algo especial para cumprir aqui. Ele vai cumprir e ele é feliz do jeito que ele é. Legal. Legal. Show de bola. Respondi? Perfeito. Obrigado mais uma vez. Sou eu quem agradeço. Poxa, aí, muito honrado. Tomás. E, cara, contem comigo sempre que eu puder. Se tiver pergunta aí depois aí no chat, manda lá pra gente que a gente responde. E estamos à disposição sempre que possível. E bora ajudar, porque o Brasil é um país de muitas oportunidades, de muitos problemas para serem resolvidos. E a gente não falou aqui, mas empreender, resolver problema. Então, tem muitos problemas aí pra gente resolver. Deixa o bônus, empreender e resolver problemas. Bora que dá tudo certo. Legal. Então, Pessoal, obrigado. Muito obrigado aí para quem acompanhou. Nosso segundo episódio, a arte de abrir um CNPJ, de ter um CNPJ. Agradeço o tempo que vocês ficaram com a gente. Se você não é inscrito no canal da JL Ramos, se inscreva, compartilhe esse podcast. Foram dicas valiosas. E eu espero vocês no nosso próximo bate-papo. Vinícius? É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Mais uma vez, a gente espera que realmente tenha sido útil para você. Até a próxima. Valeu. Tem a claquete. Ela bate na mão mesmo, ela faz assim.